Saudações, amigos da TV Amergues! Hoje nós teremos alguns instantes para conversar sobre as perguntas que têm chegado nos comentários dos vídeos. Nós vamos tentar responder algumas delas, mas não sem antes dar um recado a respeito de um trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com a Associação Médico Espírita do Brasil. Nós somos parte do Núcleo de Psicologia e Espiritismo do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil e estamos disponibilizando um curso de 2 anos para coordenadores de estudos de Joana de Ângeles. É um material que já está sendo disponibilizado e vai permanecer disponível gratuitamente no YouTube da Associação Médico Espírita do Brasil. E todos os sábados, às 18 horas, agora nesse segundo semestre de 2020 até 2022, nós estaremos trazendo debates, trazendo conceitos, trazendo algumas ideias que podem auxiliar a todos aqueles que desejem implementar cursos a respeito da psicologia de Joana de Ângeles, que desejam reunir pessoas para estudar junto e se sentem assim carentes de uma fundamentação teórica. Então tudo isso vai ser oferecido. E em função da pandemia, como nós estamos fazendo todo esse trabalho à distância, isso também está sendo disponibilizado para todos aqueles que tiverem interesse. Então, inicialmente foi criado para coordenadores de grupos de estudo, esse é o propósito, mas estará disponível para todos aqueles que quiserem ver, assistir, esclarecer algumas dúvidas a respeito dessa temática, ok? Então, uma das questões que nos chegou é a respeito dos mecanismos de defesa. A Roseli Temperini pergunta o seguinte: querida Michele, estou estudando Joana, mas decidi antes estudar essa série para melhor entendimento. Excelente sua explanação, obrigada. Uma pergunta: conforme formos evoluindo, esses mecanismos vão diminuindo? Não, eles não vão diminuindo, eles vão fazendo a função que lhes é devida. Assim como a gente diz que o ego, ele não vai deixar de existir, ele não vai mudar de tamanho, ele não vai ficar mais fraco, pelo contrário, a gente precisa ter um ego bem estruturado para poder ter essa ponte com os materiais internos e externos, com os materiais do inconsciente e da consciência. Então, os mecanismos de defesa do ego são ferramentas que o ego se utiliza para melhor desempenhar a sua função. A gente precisa deles, porque se nós não tivermos mecanismos de defesa, como é que a gente vai lidar com o mundo? Né? Por exemplo, se eu vou falar e sou tomada de uma grande emoção, se eu não tiver um pouco de mecanismo de defesa, eu não vou conseguir segurar essa emoção para chorar depois, eu vou começar a chorar, não vou conseguir falar. Não querendo dizer que as pessoas que se emocionam não têm mecanismo de defesa, mas são os mecanismos de defesa que nos auxiliam a lidar com as emoções, por exemplo. Então eles não vão diminuir, mas eles vão fazer a sua função de uma maneira adequada, sem excesso, sem estarem a serviço de um complexo, mas a serviço de um ego bem estruturado, de um ego saudável, que por sua vez está integrado com o self, um ego que responde ao funcionamento do self e não toma para si o centro da psique. A Regina Célia pergunta: por que tanto medo da morte, se essa é a nossa única certeza? O medo da morte, ele está relacionado com o nosso instinto de preservação. Os bichinhos têm medo da morte, todos temos medo da morte como um modo de nos cuidar, de nos preservar, senão a gente se colocaria diante de todos os perigos, né? E aí a gente é um mecanismo que faz com que nós nos cuidemos e não desencarnemos antes da hora, vamos dizer assim. E também, ainda que seja a nossa única certeza, nós também temos aquele apego às pessoas que amamos, não queremos morrer ou não queremos que elas morram, porque queremos estar perto, queremos poder ver, sentir, a gente tem ainda esse apego à materialidade. Então é por isso também, é decorrente do apego, mas também tem a sua função relacionada ao instinto de preservação da vida. A Isabel Flores pergunta: gostaria de entender por que as pessoas não colaboram com as autoridades de saúde, sendo que o que eles estão pedindo é uma questão vital para todos. Eu imagino que isso esteja relacionado à questão da pandemia, dos cuidados, do uso da máscara, né?
Nós temos um mecanismo de defesa que é o da negação. A gente tende a negar algumas realidades, especialmente se elas nos causam medo. E aí faz de conta que nada está acontecendo, faz de conta que não estamos numa pandemia, porque isso gera uma ansiedade em todos nós. Então, me parece que é em função desse mecanismo de defesa. E porque a gente também tem aquele funcionamento, né? Eu só acredito vendo. Então, enquanto não acontece muito pertinho da gente, a gente acha que não é bem assim, que não é bem verdade. A Maura Silva pergunta por que a melancolia nos idosos. Inicialmente, só para lembrar, a melancolia ela está presente nas diversas fases do desenvolvimento humano, né? Mas especificamente nos idosos, eu acho que a gente pode fazer algumas considerações especiais. A terceira idade é uma verdadeira bênção na caminhada humana, porque é justamente quando algumas funções do nosso corpo físico, ou a vitalidade, é quando a gente começa a nos desapegar do nosso corpo físico transitório. Quando a gente começa a ver que talvez as pernas não funcionem com aquela vitalidade de antigamente, às vezes a cabeça, a memória também não. E aí nós temos a oportunidade de ir nos desapegando das coisas materiais. É um grande exercício de humildade, um grande exercício de abrir mão do controle, porque muitas vezes a gente precisa pedir ajuda para os mais jovens, seja para usar algum aparelho tecnológico, seja para caminhar, seja para fazer alguma coisa que requer um esforço físico. E algumas pessoas que foram a vida inteira muito controladoras, por exemplo, vão sofrer demais de ter que pedir esse auxílio. E aí eu recorro a algumas lembranças, como Chico Xavier, quando era bem velhinho, que com muito bom humor, às vezes ele caía, precisava de ajuda para levantar, e aguardava, às vezes ficava deitado no chão até que alguém pudesse passar por ali para ajudar ele. E a humildade, então, de poder pedir essa ajuda. Então, tudo isso é um grande exercício. Só que muitas vezes a dificuldade de enxergar a beleza e a riqueza dessa fase do desenvolvimento humano faz com que a pessoa se ressinta, fique muito chateada, sinta aquela tristeza pela perda de coisas que ficaram no passado, de maneira de funcionar, de jeito de ser, da forma física, de entes queridos que já partiram. Tudo isso traz uma nostalgia, traz uma melancolia. Então, a saída para isso é poder buscar a transcendência, buscar aquilo que transcende a matéria física, aquilo que transcende esses valores da materialidade, né? E as coisas que ficaram para trás. Isso tudo pode ajudar consideravelmente a superar a melancolia. Mas é claro, se essa melancolia estiver forte, ligada à insônia, crises de ansiedade, alterações de apetite, o psiquiatra deve ser procurado, porque a gente tem também a presença de muitos quadros de depressão em idosos e que precisam ser tratados. Às vezes a pessoa nunca teve depressão na vida, mas lá pelos seus 70, 80 anos começa a ter alguns sintomas, então vai precisar tratar, porque são sintomas que também têm a sua causalidade simultaneamente também na máquina física e vai precisar repor algumas substanciazinhas no cérebro, certo? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que também se relaciona com a orientação que nós estamos procurando dar, porque diz assim, a Vera Lúcia da Silva, estou passando por uma crise de ansiedade que me faz muito mal, me ajude, por favor. Esses são os momentos em que a gente deve buscar o psiquiatra. Uma crise de ansiedade precisa ser tratada, medicada, e depois o psicólogo para poder ver as causas disso, né, o que está acontecendo na vida da pessoa. Então, não deixemos de buscar a ajuda que a ciência nos oferece. E o Espiritismo, claro, trazendo um grande consolo, uma grande ajuda nesse sentido. No sentido de um apoio, de um consolo, de que nós somos muito mais do que esse corpo transitório. Tem uma questão aqui do Marcelo Erdmann. A Joana de Ângeles existe mesmo ou não passa de um alter ego do Divaldo? Olha, a não ser que o alter ego do Divaldo se manifeste por aí através de outros médiums, a Joana de Ângeles existe mesmo.
A Rose Rodrigues diz assim: primeiramente, gostaria de manifestar a minha gratidão. Esse estudo da série psicológica é maravilhoso. Obrigada, nós também adoramos. E como eu terminei o curso introdutório da série psicológica de Joana de Ângeles, eu gostaria de saber qual é o estudo sequencial. Qual devo fazer agora para ter melhor compreensão? Mais uma vez, obrigada. A série ficou perfeita e tão bem organizada e estruturada. Gratidão. Nós também nos sentimos extremamente gratos por esse material que a Joana disponibiliza a todos nós, né? Mas o estudo, depois do introdutório, não há uma sequência, a pessoa escolhe qual dos cursos deseja fazer primeiro, se é o Eixo Ego Self, se é Jesus e o Evangelho, né, à luz da psicologia profunda, se é os conflitos humanos, né, o homem em conflito, e o que fazer para ter melhor compreensão? O que nós temos buscado para encontrar uma compreensão cada vez um pouquinho mais abrangente é estar em constante estudo, lendo, muitas vezes relendo as obras que nos chamam mais atenção, nos reunindo com pessoas para estudar junto, participando dos eventos onde a gente tem um aprofundamento teórico, né? Esse é o caminho que nós temos buscado, que acreditamos ser muito útil. Mas pode ser escolhido qualquer curso para dar continuidade conforme a sua vontade. A Jaciara Soares diz assim: difícil compreender. A cada erro, o ser se desagrega mais e mais. E onde encontrará condições internas para se restabelecer, se não existiram essas mesmas condições para evitar o erro? O que a mentora vai dizer, em parte assim da sua bibliografia, é que essas condições, elas sempre existem, e existem também os amigos espirituais, os amigos também encarnados junto com a gente, cujo propósito é que nós cooperemos uns com os outros, que nós nos apoiemos e aí encontremos força para superar as nossas más tendências, mas que esses recursos, eles sempre existem, ninguém fica desprovido deles de maneira alguma. Então, meus amigos, por hoje é isso. De tempos em tempos a gente vai reunindo as perguntas que vão chegando e vamos buscando algumas respostas, buscando pensar junto, vamos acompanhando também as colocações de vocês. Esperemos que todos fiquem em muita paz.